Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa manhã? Digam glória a Deus. Graças a Deus, nós estamos felizes de estar cooperando com os irmãos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Como o nosso pastor Roberto Moraes falou, ontem participamos do Congresso de Jovens e Adolescentes, e o pastor ontem já tinha falado conosco, mas aí teve a Santa Ceia, depois desmarcou, e aí o pastor nos deu esse grande desafio aí, que é falar sobre a lição 9, a lição de número 9, que é resistindo à tentação. Na verdade, irmãos, essa lição é uma lição maravilhosa, porque o tema central dessa lição é a carreira que nos está proposta. Então, nos dá alguns conselhos importantes, e antes da gente falar aqui, discorrer um pouco sobre a lição de número 9, vamos relembrar aqui alguns temas que nós falamos até agora. Falamos sobre o início da caminhada. Na lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O céu, o destino do cristão. Lição 4, como se conduzir na caminhada. Lição 5, os inimigos do cristão. Lição 6, as nossas armas espirituais. Lição 7, perigo da murmuração. Lição 8, confessando e abandonando o pecado. E hoje nós iremos estudar sobre resistindo à tentação no caminho. Percebe aí que é uma lição que traz alguns conselhos importantes para que a gente possa ter uma vida cristã equilibrada. Até porque nossa jornada só termina quando nós formos para o céu. Então, até irmos para o céu, iremos ter que passar por situações, pastor Antônio, que a gente vai ter que enfrentar e vencer essas situações. Então, a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, dentro desse texto, é que, como a gente já estudou em outras lições, temos vários inimigos, e são inimigos declarados. Temos o inimigo, que a gente chama de Satanás, o diabo. Temos também a nossa própria carne, o nosso velho homem, que temos que lutar todos os dias. E, falando em velho homem, temos também o mundo, que através, quando eu falo mundo aqui, a gente não está falando sobre o globo terra, mas a gente está falando sobre o sistema. Quando Paulo ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo está falando do sistema, aquilo que influencia. Então nós temos vários inimigos, e com certeza, através do poder do Espírito Santo, a igreja vencerá todos os inimigos. Então a primeira coisa aqui, eu quero ler primeiro o texto áureo, que o texto áureo aqui, eu acredito que seja a espinha dorsal aqui de toda essa lição. Ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro, antes de nós falarmos todos os pontos desta lição, eu quero falar para os irmãos aqui que a etimologia da palavra resistir, ela vem de um termo latino, um verbo latino, que é resistere, que significa ficar firme, aguentar, ficar imune, ou resistir de pé. Isso é reforçado através de Efésios capítulo 6, versículo 11. Se os irmãos abrirem aí em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11, Paulo ele vai falar sobre as armaduras de Deus, e no verso de número 11 ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A palavra cilada, utilizada por Paulo aqui em Efésios 6, é metadeia, que significa métodos. O diabo tem vários métodos para tentar nos levar ao seu engodo, às suas armadilhas, e a tentação também pode ser uma dessas armadilhas, que pode nos conduzir a sair do caminho que foi nos proposto pelo Senhor. Então, nós entendemos aqui que o nosso inimigo declarado,
que é o diabo, ele está em todo momento procurando, criando artifícios para nos derrubar. Então, na nossa jornada cristã, nós iremos nos deparar, e nós temos duas atitudes que nós podemos tomar, ou que nós temos a oportunidade de tomar. Ou nós cedemos à tentação, perdemos o foco e fracassamos, ou através do poder do Espírito Santo, vencemos a tentação e prosseguimos para o alvo da nossa vocação. Então, eu como servo de Deus, como cristão, escolho prosseguir para o alvo, vencer todas as tentações e alcançar o prêmio da soberana vocação. Quantos creem nisso? Então, esse processo é um processo contínuo. Você não vence a tentação hoje e pensa que amanhã você não será tentado. O pastor Wilton Marx falou: seja você adolescente, seja você adulto, seja você ancião, você em algum momento vai ser tentado. Porque até o próprio Jesus, vocês vão ver aqui na lição, que o próprio Jesus, Fábio, foi tentado. Então, quem somos nós para não sermos tentados? Desde o início da criação, o homem foi tentado. Então, em todos os momentos, nós iremos ser tentados. Só que, no texto áureo, vai dizer aqui, vigiai e orai. São duas estratégias que o próprio Jesus apresenta para a igreja, apresenta para os seus discípulos, que são a base para vencermos as tentações. Mas só podemos vencer a tentação através da vigilância e oração, através de sermos cheios do Espírito Santo. E isso está em Gálatas. Se os irmãos abrirem em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, você vai ver Paulo aqui aconselhando a igreja em Gálatas. E ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, Paulo está dizendo, se você andar em espírito, você não será presa fácil para as tentações. E quando ele fala andar em espírito, ele não está dizendo ele não está dizendo assim, fique cheio do Espírito. Ele está dizendo, seja cheio do Espírito. Há uma diferença entre você estar cheio e você ser cheio do Espírito. Por quê? Porque ser cheio do Espírito significa que você vai ser na segunda-feira, que você vai ser na terça-feira, que você vai ser na quarta-feira. Em janeiro você é cheio do Espírito Santo, em fevereiro você é cheio do Espírito Santo, em março você é cheio do Espírito Santo, até o final da sua vida você será cheio do Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendi, pastor Hilton, que o diabo não tem medo de terno e gravata. O diabo não tem medo de eloquência. O diabo não tem medo. O diabo ele bate de frente com quem tem diplomas. Mas o diabo tem medo de bater de frente para um crente cheio do Espírito Santo. É por isso que essa igreja ainda não sucumbiu. Porque nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. E ele nos conduz. Então Paulo ele diz aqui que é para nós andarmos em espírito, porque se andarmos em espírito não vamos ter tempo de pecar, de pensar em pecar. Uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo só pensa em uma coisa: santidade e céu. Santidade ao Senhor, porque é isso que nos levará para o céu. Agora, dentro do contexto bíblico, a tentação poderá se apresentar em três aspectos. O primeiro aspecto aqui, de tentação, é o termo que aparece no sentido da provação de Deus. Certo? Deus, ele nos tenta, entre aspas, no sentido de provar a nossa fé. Não no sentido de nos fazer pecar como o diabo ele faz. Se você lê em Tiago, capítulo 1, vou pedir até a ajuda aqui ou do pastor Deir, ou do pastor Jailson, para fazer a leitura. Pastor Jailson.
Pastor Jailson vai ler aqui Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então perceba aqui que Tiago ele vai falar sobre a palavra tentação. Só que essa tentação aqui não é a questão da tentação para o pecado. Essa tentação que ele está falando aqui refere-se à prova e dificuldade que Deus permite que aconteça em nossa vida para provar e moldar a nossa fé. Porque isso é normal. Em toda a história bíblica, se você olhar em toda a história bíblica, em todos os cenários, nos livros neotestamentários, veterotestamentários, você vai ver que os homens foram provados. E foram provados para se aperfeiçoar do seu caráter. Se você olhar, por exemplo, José, o que foi que José fez? O que foi que José fez demais para estar numa provação daquela? Mas Deus estava aperfeiçoando José para que ele pudesse receber a promessa que Deus tinha estipulado para ele, quando ele sonhou. Quando a gente olha, por exemplo, Jó era um homem íntegro. A Bíblia diz que era o homem mais íntegro, era um homem temente a Deus que se desviava do mal. Jó em um dia só perdeu 10 filhos, em um dia só perdeu riqueza, em um dia só perdeu a saúde, em um dia só perdeu o apoio dos amigos, em um dia só. Eu não critico a mulher, porque perder filho não é fácil. A mulher disse: amaldiçoe o teu Deus e morre. Então ele passou por tudo. E por que Jó passou por tudo isso? Sendo um homem íntegro. E essas perguntas às vezes vêm da nossa cabeça, pastor Dei. Por que é que eu, sendo cristão, dizimista, não perco um culto, sou servo de Deus, e mesmo sendo servo de Deus, não perdendo o culto, eu sou provado? E eu entendo isso na história de Jó, porque Jó diz assim: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de contigo andar. Sabe o que é isso? Quando nós somos provados, nós somos aperfeiçoados e temos mais intimidade com Deus. Se você está passando prova, faça como Paulo ele diz aqui. Irmãos, Tiago ele fala aqui: meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, fique feliz se você cair nas tentações, nas provações que são permitidas por Deus. Porque no versículo 2 ele diz, no versículo 3 ele diz: porque sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha porém paciência a sua obra perfeita. Então, vamos nos alegrar. Se você é provado, se alegre, porque depois da provação virá aquilo que Deus ele tem preparado para você. Eu costumo dizer, irmãos, que se nós não passarmos por prova, recebermos tudo de mão beijada, nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. É igual a um filho, né? Quem tem pai aqui, levante a mão, quem é pai. Quando você dá um brinquedo para o seu filho, eu tiro pelo meu, eu tenho um de 5 anos. Você dá um brinquedo para o seu filho, será que seu filho sabe o valor, o que você lutou para você comprar aquele brinquedo para ele? Não sabe. É tanto que ele quebra. Eu já fui criança também. Meu pai me dava um brinquedo, eu quebrava, desmontava. Eu era curioso, queria saber o que tinha dentro do brinquedo, eu desmontava o brinquedo. Porque não é o valor, eu não suei para alcançar esse brinquedo. Agora, hoje, como adulto, eu valorizo os meus bens, por quê? Porque eu lutei, eu suei para alcançar. É por isso que Deus ele permite às vezes que as provas chegam em nossa vida, para que a gente possa valorizar aquilo que Deus ele tem depositado na nossa vida. Porque tem gente que reclama de barriga cheia. Deus ele deu tanta coisa, mas ele não sabe valorizar. Aí ele permite que a prova venha, para que a gente possa valorizar todos os dons que Deus nos deu e todos os bens que Deus nos deu. Então, o primeiro termo é esse. O segundo termo que a gente pode falar aqui sobre tentação também aparecer como incentivo do diabo a quebrar os princípios espirituais. Então,
o primeiro significado de tentação na Bíblia, vocês vão ver, inclusive no primeiro tópico, é a provação. O segundo é realmente a tentação, o incentivo a quebrar princípios. Irmãos, a pior coisa é quando nós quebramos os princípios espirituais. Porque quando nós quebramos os princípios espirituais, o nosso relacionamento com Deus, ele também é quebrado. A única coisa, a Bíblia diz, a coisa que nos separa de Deus é o pecado. E não existe esse negócio de dizer o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, que esconde. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Então o diabo incentiva, e a gente percebe isso em Gênesis 3. Deus ele cria o homem perfeito, a obra-prima da criação. Deus ele viu que era bom tudo o que ele fez. E o homem, a obra-prima da criação, foi criado para adorar a Deus, para ser um ser perfeito. Criação da imagem e semelhança. Quando eu falo imagem, estou falando do reflexo. E semelhança é a característica de não pecar que o homem tinha de Deus. Mas quando o homem ele peca, ele deixa de ser a semelhança de Deus. Então você percebe que o diabo tentou, o homem caiu e a maldição eterna entrou na humanidade. A Bíblia diz que por causa do primeiro Adão, o pecado entrou na humanidade. Mas graças a Deus, que com o segundo Adão, que é Cristo, há salvação para a glória de Deus. Então, o diabo ele tenta nos incentivar através das culturas, através das modas, através dos desejos, porque como foi que o pecado entrou na humanidade? A mulher ouviu, viu, pegou, comeu e caiu. O homem ouviu, viu, pecou, morreu. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É por isso que a Bíblia diz também que nós devemos guardar o nosso coração. Se aquilo que você sabe que é a sua fraqueza está na sua frente, tente desviar daquilo que é a sua fraqueza. Porque o diabo ele não vai te tentar na sua força. Ele vai tentar naquilo que ele sabe que você é fraco. Então, se aquilo que está na sua frente te faz pecar, te faz sair do caminho, saia de perto, desvie o seu caminho. Isso não é medo, isso é estratégia. Isso é estratégia. Quem quer permanecer no caminho, desvia dos obstáculos. Porque a nossa vida cristã é como se fosse um grande maratonista em uma corrida de obstáculos. Sempre vai aparecer alguma coisa. Mas, pelo sangue de Jesus, nós iremos ser mais que vencedores e vamos vencer todas as tentações. O terceiro termo que a gente pode utilizar, daqui a pouco a gente volta novamente a falar sobre a tentação pelo inimigo, também é a tentação humana. É a tentação aqui, é o termo que nós podemos utilizar como exteriorização de um desejo da nossa natureza caída, porque todos nós caímos. Nós acreditamos na depravação total da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós estamos fadados a em algum momento pecarmos. Mas, como eu já disse para os irmãos, através do poder do Espírito Santo nós iremos vencer todas essas tentações. Mas a nossa carne pede. O apóstolo Paulo chega a dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está ali falando que nós matamos a nossa carne quando nós aceitamos a Jesus, mas ela está presa a nós.
Então não existe super crente. Eu costumo dizer que a gente não está na igreja da Liga da Justiça. A gente tem nossas fraquezas. Até Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que tinha dons espirituais, ele por 3 vezes pediu para Deus tirar o espinho na carne. Senhor, tire o espinho na carne. Senhor, tire o espinho na carne. Na 3ª vez, Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, a hora que nós estamos vivendo não é a hora da gente apontar o dedo para aqueles que estão fracos. É a gente orar e ajudar eles, porque ele está fraco hoje, mas o poder de Deus vai aperfeiçoar a sua fraqueza e ele vai estar de pé novamente adorando a Jesus. Em Tiago capítulo 1, versículo de número 14, olha o que o texto vai dizer: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, Paulo está dizendo aqui: vocês estão sendo tentados pela própria natureza caída que vocês têm. A tentação para pecar apela ao defeito moral em nós. Nós temos esse problema. Todos nós. Quem não peca está mentindo. A Bíblia diz isso. Então todos nós temos essa debilidade. Porque ninguém é perfeito. Às vezes a gente quer pintar uma ideia de que na igreja não existe problema, que na igreja não existe gente com defeito. Quando a igreja não tiver defeito, quando a igreja tiver em estatura de varão perfeito, de varoas perfeitas, a gente não estará mais aqui, estaremos lá no céu. Uma coisa eu digo: lá no céu não entra pecado. Lá no céu não tem defeito. Lá no céu tem pessoas vai ser glorificada, corpo transformado igual ao corpo de Cristo. Então, nós temos essa tendência e devemos vigiar para que a gente não caia em tentação. Primeiro, vamos aqui ler o primeiro tópico, que é a tentação e sua esfera humana, onde a gente vai ver aqui alguns conceitos para a palavra tentação. Pastor Jailson nos ajuda aqui na leitura. Conceitos bíblicos da tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. Peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peirazô, testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que a tentação é experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Então, aqui é o primeiro termo que eu já falei para os irmãos, que aqui pode aparecer tanto para o lado bom, que eu estou falando, que é a aprovação de Deus na nossa vida, para nos aperfeiçoar nosso caráter, mas também pode apresentar aqui como a parte mal, que é conduzida pelo diabo para tentar nos tirar do caminho que Deus ele quer que nós trilhemos até chegar ao céu. Então, o importante é os irmãos saberem que se nós somos tentados ou provados por Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados. E se somos tentados pelo diabo, nós devemos vencer o diabo para que a gente possa obter a salvação. Agora, o segundo subtópico, 2 vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão e propósito de vida estabelecidos por Deus.
já que nasce dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamo-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias de tentação se processam na esfera humana. Muito bem. Então, aqui, mais uma vez reforçando o que eu já falei para os irmãos na introdução, que existem tentações malignas pelo diabo, né? E existem tentações que são dadas pela nossa própria natureza caída. E aí, quando é que a nossa natureza caída nos tenta? Quando a gente desvia dos frutos do Espírito, como o pastor Jairson falou, e entramos nas obras da carne. Vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, para a gente ver aqui quais são as obras, os frutos do Espírito e as obras da carne. Capítulo de número 5. Versículo de número 22. Versículo de número 22. Olha aqui, Paulo ele vai dizer quais são os frutos do Espírito que nós devemos ter para a gente vencer a tentação da nossa carne, a tentação do nosso velho homem caído. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Coisa linda, né? Então esses são os frutos do Espírito. Amor. É difícil amar? Será que é difícil a gente ter esse fruto do Espírito? Amar de forma incondicional, sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro sentido do amor. Se a gente tem amor, a gente vai ser tentado a odiar alguém? A gente é tentado. Mas se a gente continuar com o amor, será que a gente vai cair nessa tentação? Não. Se a gente tiver o verdadeiro amor, o amor que há em Cristo Jesus, a gente não vai sucumbir a essa tentação. Olha outro aqui. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha que fruto maravilhoso, fidelidade. Será que, se nós temos o fruto do Espírito, que é a fidelidade, nós seremos infiéis? Ou nós seremos tentados a ser infiéis? Seremos tentados. Mas será que a gente vai vencer? Nós iremos vencer, porque nós temos o fruto do Espírito. Então, constantemente nós somos tentados a fugirmos do fruto do Espírito e nos abraçarmos com as obras da carne. Mas, olha o que diz em Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 13. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 13. Olha o que diz aqui o texto. Vai lá, o irmão Jailson, pastor Jailson. Capítulo de número 8, versículo 13. Olha a nossa vitória aqui. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Ô glória! Se pela carne vivermos, nós morreremos. Mas se andarmos em Espírito, nós viveremos. Nós viveremos. Então, não é fácil, mas também não é impossível vencer a tentação. Através do poder do Espírito, nós iremos viver para a glória de Deus. Terceiro subtópico. Tentação. Um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana.
Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 7. Para que a prova da vossa fé, muito preciosa do que o ouro, o qual perece pelo fogo, que é provado pelo fogo, se enche de louvor e glória e honra, quando Jesus for revelado. Então, mais uma vez reforçando aqui, que Deus ele nos prova para nos aperfeiçoar, para a gente alcançar aquilo que Deus ele preparou para nós. Mas também temos o lado, mais uma vez, essa lição ela foca muito nessa questão de que tem um lado do diabo, mas tem um lado da nossa natureza, que nós nos lançamos aos deleites da nossa velha natureza, né, da nossa natureza morta, caída. Então, o que é que a gente pode fazer? Dentro da história de Jesus, da tentação enfrentada por Jesus, Jesus mostra alguns ensinos importantes, como nós devemos vencer a tentação. E agora nós vamos entrar nesse tópico, que é o segundo tópico, que é o Senhor Jesus e a tentação. Eu acredito que o maior exemplo que o cristão deve ter é o exemplo de Jesus aqui, na hora que ele venceu a tentação. Então vamos ver aqui, o primeiro subtópico, a aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Glória a Deus. Então, primeira coisa aqui, a gente percebe que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. Jesus ele estava preparado espiritualmente, 40 dias de jejum, oração. Jesus estava preparado. E essa é a importância, né? A importância do jejum e a importância da oração. Tem gente que usa o jejum, eu quero jejuar para Jesus abrir uma porta. Mas jejuar é para a sua preparação espiritual. É claro que tem alguns textos na Bíblia que a gente viu, jejuou, como por exemplo, nós vemos aqui o texto em Esté, né? Mas o jejum, a origem do jejum é para aperfeiçoamento espiritual. Então Jesus estava jejuando, estava orando, que é outro tema aqui que é importante para a nossa vida, né? Quando a gente fala aqui, quando a gente ensina para os irmãos, a gente ensina para a gente também. A oração é importante. E Paulo ele disse, orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque a nossa ferramenta, o nosso combustível para que a gente possa vencer as tribulações é a oração. Paulo ele vai descrever lá em Efésios 6 as armaduras de Deus, e no final ele diz assim, e espírito e súplica rogo por todos os santos. Oração. A oração é importante, o jejum é importante para o fortalecimento. Então Jesus ali, ele entrou na tentação, ele entrou ali na batalha, não despreparado espiritualmente, mas preparado espiritualmente. Então, quantos de nós aqui deixamos de, por exemplo, fazer uma consagração na nossa vida, pelo menos tirar um dia no mês para orar, para jejuar? A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para a gente jejuar. A partir de hoje, irmãos, pega o primeiro dia do mês, e tire um momento para você jejuar e buscar a Deus. Porque quanto mais você está apegado a Deus, você está conectado com o céu, você está mortificando a sua carne, mais você estará forte para vencer as tentações. Então, primeiro, Jesus foi preparado. No campo físico, ele estava frágil.
40 dias sem comer não é fácil, não. Se você passa um dia todo sem comer, você já fica com dor de cabeça. Imagine 40 dias. Jesus sem se alimentar. Mas espiritualmente, ele estava imbatível. O diabo não conseguiu deter a Jesus, não conseguiu tentar a Jesus, não conseguiu que Jesus caísse na tentação, porque Jesus estava preparado no jejum e na oração. E a gente tem que estar preparado, irmãos. Tem que estar preparado, porque a qualquer momento alguém pode lhe chamar para você fazer uma obra. E se você não estiver preparado, você vai passar vergonha. Eu lembro, quando eu era do interior, eu era adolescente, e tinha uma mulher que ela ficou possessa. E ela começou a quebrar tudo dentro de casa. Quebrou televisão, derrubou estante. E a mãe estava sem saber o que fazer. Chamaram um irmão. Era aquele irmão que tinha assim, aquela empolgação, né? Achava que era pregador, que era teólogo, né? Mas não vivia uma vida de oração. Quando ele chegou lá e disse: sai em nome de Jesus. O demônio que estava na mulher disse: quem é você para me tirar daqui? E a mulher continuou quebrando e ele passou vergonha. E orava, que nada, eu sou servo de Deus, e orando. E nada do demônio sair. Isso aqui é real, porque foi na minha cidade. E tinha uma irmã que só vivia na oração. Só vivia jejuando. Quando ela chegou lá, e ela disse: sai em nome de Jesus. O diabo não falou nada. Ele saiu. Porque quem está preparado no jejum e oração, está preparado para vencer o inferno. Então devemos estar preparados. Um dia desse aí, eu estava no trabalho, eu tinha tido um sonho que eu ia expulsar um demônio dentro do trabalho. E aí falei para minha esposa, só que eu tinha sonhado com outra pessoa, com uma funcionária lá da empresa. E aí eu sonhei que eu estava botando a mão na cabeça dela e expulsando o demônio. Não foi que isso aconteceu mesmo? Chama Marcos Paulo, aí já vou eu. Aí que eu fui lá conversar com ela, ela disse assim: é porque, Marcos, o diabo disse que ia me matar. Eu disse: não vai matar você não, em nome de Jesus. Ela tinha tentado tirar a vida umas 10 vezes e não tinha conseguido. E ela disse: eu vou me matar hoje. E aí chamaram Marcos Paulo para orar por ela. Então a gente tem que estar preparado, porque a qualquer momento alguém vai precisar de você, para que você possa representar o céu. E você vai estar fortalecido com o jejum e a oração. Quer vencer as tentações do trabalho? Quer vencer as tentações do trabalho? Você vai vencer as tentações do trabalho. Vai. Só que você vai vencer através do jejum e da oração. Ah, tem alguém que está pegando no meu pé. Tem alguém que está tentando tirar o pior de mim. Tentando tirar minha paciência, para eu sair da posição de crente. Mas é através da oração e do jejum que o diabo vai bater em retirada. Você vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Jesus estava preparado. Segundo, as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou, pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum. Por isso, revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas,
em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Então, as três áreas que Jesus foi tentado. Primeira área física. E a área física que é uma das áreas mais tentadas pelo diabo, tentada a nossa vida, a gente pecar contra Deus, sair do caminho. Ah, não, está faltando tudo em casa, então eu vou começar a apostar. Área física. A gente é tentado. Então, primeira área é a área física. Por quê? Porque quem está fraco, não ora e não jejua, desconhece o poder que nosso Deus tem de trazer a providência. E aí, às vezes, troca os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. E acaba caindo no pecado. Segunda área espiritual. Irmãos, eu pergunto aos irmãos, Jesus, ele era Deus? Ele é Deus? E quando ele estava na terra, ele era Deus? Sim. Paulo disse que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Mas isso não quer dizer que Jesus foi destituído a sua essência de Deus. Não significa que ele foi destituído a sua essência de Deus. Mas ele tinha que passar por tudo isso. Mas o que é que o diabo faz? O diabo diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tentando mexer com o orgulho, tentando mexer com, você não é Deus, realmente não é Deus? Então transforme. Só que Jesus, ele refutou com a palavra. Isso é importante, isso é interessante. Nós refutamos com a palavra de Deus é a nossa arma de ataque. Nas armaduras de Deus é a arma de ataque. Ele disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus. Então Jesus venceu com a palavra. E a última área aqui, primeiro a área aqui foi a área espiritual, ou a área física. A segunda área foi a área espiritual, tentou a natureza divina de Jesus. Então, Jesus, ele foi tentado nessas partes, e a gente tem que tomar cuidado também. Na parte física e na parte também espiritual. Agora, como Jesus venceu a tentação? Olha o que diz aqui o texto. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Você não vence com a sua própria força. Você vence através da palavra de Deus. Na segunda tentação, ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra. É por isso que é tão importante, irmãos, além do jejum e da oração, que nós temos intimidade com a palavra. Que nós tenhamos intimidade com a palavra nesse ano de 2024. E esse ano de 2024 a gente já tem um tema que o nosso pastor colocou. 2024, comprometidos com a palavra. Porque é a palavra que nos dá base para refutar as acusações do inimigo, as tentações do inimigo. Igreja que não tem dedicação na palavra é uma igreja que está fadada a liberar todo tipo de coisa que desagrada a Deus, que quebra princípios. Mas uma igreja que abre a Bíblia, falso profeta não entra, modernismo não entra, pecado não tem vez. Por quê? Porque abriu a palavra. Então Jesus venceu através da palavra.
Então, ao lado do jejum e da oração, devemos ter a palavra. Versículo de número 11, versículo 17 de Efésios capítulo 6. Vamos retornar aqui para Efésios. Pastor Jailson. Efésios capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 17, para a gente reforçar esse pensamento. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para resistir para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, enquanto nós temos aí algumas partes da armadura que são para a nossa defesa, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, nós temos a ferramenta chamada palavra de Deus para vencermos o inimigo. E aí no final ele acrescenta no versículo 18, orando em todo tempo, em toda oração e súplica, no Espírito e vigiando. Não é somente orando, porque tem gente que ora, mas não vigia. Você tem que orar e vigiar. Não, eu oro 2 horas por dia, 3 horas por dia, mas quando vem a primeira... Vigiar primeiro para depois orar, isso mesmo, pastor. Vigiar e orai. Aí você vai, não, só vou orar. E vigiar, você não vigia. Tem que vigiar e orar. Ficar prestando atenção. Porque em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer lado, pode vir uma tentação. Pode vir uma tentação. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus, ele falou isso aí. Então, é o conselho que nós vamos tirar, que nós vamos guardar hoje pela manhã, nessa escola bíblica dominical, que nós devemos vigiar, orar e utilizar a palavra para vencermos as tentações. E, além disso, andarmos em espírito. Porque quem anda em espírito ama a palavra, quem anda em espírito vigia, quem anda em espírito vive em oração. Não é isso? Último tópico, resistindo à tentação. Todos nós somos tentados. Por mais que observemos a disciplina da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam neutralizar o relativismo, procurando nos moldarmos conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo. É o texto que eu falei para os irmãos no início. Nós somos constantemente bombardeados pelas mídias, lança uma moda nova, lança um novo estilo, um novo tipo de doutrina, e às vezes a gente quer adotar certos costumes que não são costumes da nossa igreja. O que mais fala hoje em dia é sobre parede preta, né? É o que mais está falando hoje. Irmãos, a questão não é a parede preta, não é a parede vermelha, não é a parede amarela, não é a parede verde. A questão é, qual é o objetivo? Qual é a mensagem que está sendo pregada ali? Estão fazendo show gospel para atrair a multidão pelo show ou pela palavra? É isso que a gente deve pensar. Não discutir, não é parede preta, Deus não está ali no meio não. Quem disse que Deus está na parede branca também? Deus ele não está em templos feitos por homens.
Mas é uma discussão sobre isso. Mas o que não pode entrar na igreja é pegar os costumes do mundo para chamar os crentes para a igreja. Igrejas na Europa aí que tem fumódromo, para o crente sair do culto e fumar. Não, é para chamar o povo. A igreja é exclusiva. A gente adora Jesus e só aceita aquilo que está dentro da palavra. O que está fora da palavra a gente rejeita. Comida adulterada, envenenada pelo pecado, a gente não aceita. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos transformados pela renovação do entendimento. Então, pode vir o que vier. Se a igreja estiver continuando em oração, em jejum e utilizando a palavra, essas influências do mundo não vão entrar dentro da igreja. Porque a igreja não foi feita para ser influenciada pelo mundo. A igreja foi feita para influenciar o mundo. Por isso que nós convidamos o pastor Roberto aqui, nosso pastor presidente também, pastor Leonardo, convida vocês para dia 15 de junho estar nas 24 horas com Deus, para que a gente possa estar fortalecidos pela oração, pelo jejum e pela palavra. Segundo, rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, na atitude de Jó em fugir do mal. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas, com a força do Espírito, podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Amém? Não adianta, tem coisas que a gente não adianta bater de frente, a gente tem que fugir. Porque se a gente bater de frente, às vezes a gente não vai ter estrutura para vencer. José fugiu. Alguém poderia falar assim: ah, não, José tinha uma oportunidade de ouro. Deus me livre, misericórdia. José estava de frente para a mulher de Potifar, ninguém estava vendo. Era um homem de confiança, cuidava de tudo na casa de Potifar. Ele poderia pegar aquela oportunidade e pecar contra Deus e contra o seu Senhor. Mas o que foi que ele fez? Fugiu. Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena. Por quê? Porque os planos de Deus se cumpriram na vida de José, porque José, ele fugiu da tentação e perseverou. Aí tem gente que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Vá, saia da posição. Saia da posição, para você ver se a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Tem que permanecer fiel. Tem que permanecer fiel. E José permaneceu. Jó fugiu de blasfemar contra Deus. Ele fugiu do mal também, porque ele se desviava do mal, mas ele também fugiu de blasfemar contra Deus. Todo mundo dizendo: sua situação aí, amaldiçoa teu Deus e morre, a mulher dele. Os amigos de Jó dizendo assim: tu não tem condição não. Se a pessoa não pecou, a pessoa só deve ter pecado para estar numa situação dessa aí. Jó poderia falar: é mesmo, rapaz, vou amaldiçoar meu Deus, mas ele não fez isso, ele fugiu. Porque crente que tem oração, e Jó, a Bíblia diz que ele jejuava pelos seus filhos. Então era um homem de oração também, era um homem que buscava a Deus também. Então ele fugiu. Então, irmãos, a estratégia hoje é: se fortaleça na oração. Mais uma vez, é porque essa lição ela foca muito nisso. Fortaleça na oração, fortaleça no jejum, ame a palavra e fuja da tentação. E fuja da tentação. Próximo, arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação. Por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão dos pecados,
arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age desta maneira. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Então, arrependimento caiu, isso aí, qualquer um está fadado a isso. Está em pé, cuidado para que não caia. Todos nós estamos fadados, estamos vulneráveis a isso. E se você acabou caindo na tentação, não acabou para você não. Arrependa-se. Porque Deus, ele é fiel para lhe perdoar. A palavra arrependimento significa mudança de mente. Vou mudar minha mente. Eu não quero mais praticar isso. Eu desisti de praticar isso. Eu não quero mais. Eu me arrependo de ter praticado. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 28, como diz aqui no texto, versículo de número 13. O que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Então há solução. Filhinho, não pequeis, mas se pecar, nós temos o advogado, Jesus. Então, arrependimento. Na Bíblia também existem homens que pecaram e se arrependeram, como Davi, por exemplo. Davi pecou, mas Davi se arrependeu. A espada de Deus veio sobre o seu lar, veio como consequência do pecado, mas Davi se arrependeu. E os irmãos lembram que Davi, ele era um homem considerado segundo o coração de Deus. Diferente de Saul. Saul pecou, permaneceu no erro. E o final de Saul foi a morte. O final de Saul foi a rejeição de Deus. Mas Davi, quando ele pecou, ele pediu perdão a Deus. Ele se derramou na presença de Deus. E Deus teve misericórdia da sua vida, apesar das consequências, porque mesmo Deus perdoando, existem as consequências do pecado. Que a gente não é livre dessas consequências. Então, a gente aprende muito sobre isso. E para concluir, semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Porque eu já falei para os irmãos o seguinte: se você quebra o princípio, você quebra o relacionamento com Deus. Se você quebra os princípios da palavra, vocês quebram o relacionamento com Deus. Porque o pecado é o que nos distancia de Deus. Então, quando nós rejeitamos a tentação, nós desfrutamos de uma santidade. O que é santidade? Ser separado. E a condição, não é santidade aqui, irmãos, não é uma simples atitude. Santidade aqui é um padrão de vida que nós devemos ter. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se Deus é santo, a igreja deve ser santa também. Nós devemos ser santos. Então, se nós fugimos da tentação, permanecemos com a nossa santidade e, ao mesmo tempo, a nossa comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Nós somos peregrinos dessa terra, irmãos, mas a gente vai conseguir chegar até o final. Amém? Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja. E lembre-se, para vencermos a tentação, jejum, oração e a palavra. E quem é que pratica isso? Jejum, oração e a palavra? Quem anda no Espírito. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.